Já abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8. Hoje a gente termina o capítulo 8 de Apocalipse, se Deus assim nos permitir. Pelo menos me preparei para terminar hoje. Mas como é um tema bem denso, talvez você nunca tenha pensado em Deus da perspectiva como nós veremos hoje em Apocalipse, no capítulo 8. Tenha cuidado com o seu julgamento a respeito da bondade de Deus. Tenha calma, vamos caminhar pelo capítulo 8. Nós vamos falar sobre a ira do Cordeiro, o grande dia da ira do Cordeiro. E eu sei que às vezes vai parecer que Deus possa ser mau, ou que esse Deus ele não esqueceu da misericórdia, mas não é isso. Com o tempo nós vamos caminhando e a gente vai descobrindo que a santidade de Deus exige que ele puna os seus inimigos. Mas a ideia é que a gente termine o capítulo 8, vamos devagar, por partes, tá bem? Todo mundo achou Apocalipse 8, do versículo 7 ao versículo 13, nós falamos no penúltimo sábado sobre os primeiros versículos até o versículo 6, de como Deus sela o seu povo e protege os escolhidos, de como ele cuida da igreja nesse período de dificuldades, nesse período que nós chamamos do dia do juízo, da ira do Cordeiro. E hoje nós vamos falar propriamente sobre as trombetas. As primeiras 4 trombetas que estão no capítulo 8, depois a gente vai terminar no outro sábado as outras trombetas, até porque elas são distintas, né? As trombetas são divididas em 2 partes, primeiras 4, depois mais 3, e entre a 6ª e a 7ª nós temos um intervalo, assim como nós temos esse mesmo intervalo, a mesma métrica também nos selos, lembra dos selos? Nós temos a narrativa até o 6º selo, depois nós temos um período longo, que João fala das multidões dos que foram salvos, e depois a gente inicia o 7º selo. João, como eu sempre disse a vocês, ele está sempre repetindo a mesma coisa em Apocalipse, para que você entenda a história da redenção. João vai repetir essa história por 7 vezes. Nós já passamos pela primeira porção, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Já passamos pela segunda porção, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Agora nós estamos na terceira vez que João vai narrar a mesma história, que é a história da redenção, que é a história da vitória do Cordeiro. Só que agora João vai narrar sobre uma outra perspectiva. João vai falar sobre a vitória do Cordeiro e o seu grande dia de ira do Cordeiro. Vamos lá, Apocalipse 8, do verso 7 até o verso 13, diz assim: o primeiro anjo, vou ler na NAA, tá bem? O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficassem sem luz. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, pedimos a sua graça, Pai, a sua misericórdia sobre nós, para que possamos interpretar fielmente a tua palavra e assim crescermos em piedade, em conhecimento do Senhor, para que, entendendo a sua palavra, os nossos corações o amem ainda mais, e te amando, possamos, Deus, viver piedosamente, Pai. Ó Deus, que a tua palavra possa ferir os nossos corações, Pai. Ó Deus, que olhar para o grande dia da ira do Cordeiro traga aos nossos corações esperanças. Ó Deus, de saber que temos um Deus que é santo e que não tolera impiedade e não poderá conviver para sempre com homens tiranos e maus, Pai. Ó Deus, que ao olharmos para o dia da ira do Cordeiro, que os nossos corações se encham de esperança, de saber que temos um Deus que é vingador daqueles que o buscam, que um Deus que é todo poderoso para julgar as nações, Pai. Ó Deus, que os nossos corações se encham de esperança, de que o Cordeiro eterno de Deus, ele há de voltar para julgar todas as coisas, Pai. Fala aos nossos corações através da tua palavra.
Em Cristo Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Eu fui olhar para o Delcio e deu vontade de rir. Vamos lá. Ver o Delcio com esse bigodinho me quebra. Se a gente pudesse resumir de uma forma breve o significado das 7 trombetas, esse seria mais ou menos o resumo. De que as 7 trombetas, elas são uma descrição detalhada, preste muito bem atenção nisso. De que as 7 trombetas, elas são uma descrição detalhada daquilo que João descreve no capítulo 6 do 6º selo. Vocês lembram do que João descreve acerca do 6º selo que o Cordeiro abriu? Lembra do livro que o Cordeiro abre? O que é aquele livro? O livro dos decretos de Deus. E somente Cristo poderia abrir aquele livro. Por quê? Porque Cristo é fiel testemunha. Porque Cristo cumpriu a sua obra, Ele morreu, Ele foi obediente ao Pai. A sua fidelidade lhe custou a vida na cruz do Calvário. E como fiel testemunha, Ele é o único digno de abrir o livro. Então, Ele abre o livro dos decretos de Deus, e os decretos de Deus passam a acontecer na história. E o 6º selo, no capítulo 6, do versículo 2, diz assim: eu vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? As trombetas apresentam ao leitor de forma detalhada aquilo que João disse acerca da ira do Cordeiro. Perceba com destaque inicial para o início do juízo de Deus sobre a terra. Elas se dividem, como eu disse, em 2 partes, as 4 trombetas iniciais e as 3 finais, assim como João sempre faz no livro de Apocalipse, repetindo a mesma métrica. As 4 primeiras, elas afetam os elementos naturais e, portanto, indiretamente afetam os homens. Uma vez que a natureza foi feita para quem? Para o homem. E se a natureza foi feita para o homem, quando nós caímos, a Bíblia nos diz que nós sujeitamos à natureza o pecado. Romanos capítulo 8, verso 20 diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. E quem a sujeitou? O homem. Na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 8, do verso 20 ao 22. E ainda mais profundamente, Gênesis 3,17, o próprio Deus nos diz isso, de que maldita é a terra por tua causa. Ou seja, aquilo que Deus fez para que o homem habitasse, aquele lar maravilhoso, cheio de harmonia, de paz, de elementos de subsistência que Deus criou para que o homem governasse. A Bíblia diz que por causa do nosso pecado, a terra se tornou maldita. Por causa do nosso pecado, nós sujeitamos a criação de Deus à vaidade. Nós somos culpados da terra estar como ela está. Nós somos culpados de todas essas catástrofes que nós vemos pelo mundo. Por causa do pecado do homem, a terra foi sujeita a isso. A harmonia que existia entre a obra de Deus e o homem, ela foi abalada por causa do pecado. Nós não vivemos mais em harmonia. Quem aqui tem coragem? O Rafa estava me contando da lua de mel, que ele nadou lá com os golfinhos. Ele falou que tinha um amigo dele que tinha feito um passeio lá que ele andava com leões. E chamam isso de passeio ainda, né? Mas diz que soltam um homem, uns leões ficam soltos, tá? Tanto o homem quanto os leões estão soltos. Eles caminham juntos. Quem teria coragem de um passeio desse? Eu não teria. Porque nós sabemos que depois da queda, a criação e o homem, eles não têm mais harmonia. E a Bíblia explica isso dizendo que a culpa é nossa. O nosso pecado tornou a terra maldita. Deus diz isso em Gênesis para a gente. Perceba, consequentemente, tudo que afeta a criação, afeta indiretamente o homem. Esse desequilíbrio causado por causa do nosso pecado na natureza nos afeta. Mas graças a Deus, porque perceba, Deus não abandonou a sua criação.
E o que Deus está fazendo nesse grande dia da ira do Cordeiro é punindo a sua criação, é punindo o homem. Perceba, ele está destruindo, não no sentido de acabar com a criação, mas no sentido de purificá-la. Ele está colocando fogo naquilo que ele criou, não para destruir a sua obra, até porque a sua obra é boa, e nós não temos nas Escrituras nenhum indício de que Deus vai destruir a sua obra. Mas ele está purificando esta obra. E ele está dizendo que por causa do pecado do homem, aquilo que era perfeito, aquilo que era belo, aquilo que era bom, agora sofrerá também a ira do Cordeiro. Então começa a primeira trombeta, e a Bíblia diz que o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Você consegue imaginar uma grande tempestade, granizo, fogo e sangue caindo sobre a terra. Então João diz que a terça parte da terra foi queimada. Foi queimada também a terça parte das árvores, e também a relva verde foi queimada. Perceba, os ouvintes sabiam muito bem. Os primeiros ouvintes, os nossos irmãos da Ásia Menor, sabiam muito bem o que significava o soar de uma trombeta. Talvez para a gente não entenda muito o que significa o toque de uma trombeta. Talvez a gente só aprecie como um instrumento musical. Mas naquela época a ideia da trombeta era a convocação de que alguma coisa estava acontecendo. Quando as trombetas eram tocadas, o povo saía para a guerra. E quando o primeiro anjo toca a trombeta, João está dizendo àqueles irmãos: o dia da ira do Cordeiro começou. O dia da vingança de Cristo aos perversos começou. E o grande ataque se inicia com 3 elementos terríveis: o granizo, o fogo e o sangue. Perceba que essa descrição, ela tem muita semelhança. E aqui, como eu disse a vocês, Apocalipse. Você só vai conseguir entendê-lo se você olhar para o Antigo Testamento. Lembra? A Bíblia que aqueles irmãos do primeiro século liam era o Antigo Testamento. E é por isso que Apocalipse está recheado de citações e de textos que fazem alusão ao Antigo Testamento. E aqui nós lembramos do texto de Êxodo 9, que é a 7ª praga que Deus manda ao Egito. Êxodo 9, versículo 22, diz assim: então o Senhor disse a Moisés... Eu vou ler todos esses textos para que vocês possam guardar na mente o que essas coisas significam, por que João usa essas metáforas. Êxodo capítulo 9, versículo 22, assim: então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais, e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões, e chuvas de pedra, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedra sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedra e fogo misturado com chuva de pedras tão grave, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Preste atenção no versículo 26. Somente a terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedra. Em ambas as passagens, fogo e pedra caem do céu e destroem a terra. As árvores, a relva, perceba, todo o arcabouço que Deus criou para o homem é destruído. No terceiro dia da criação, Deus estabeleceu esse maravilhoso lar, a terra, com tudo aquilo que nós precisávamos para viver. E Ele disse: governe, e Ele disse: cuide, zele, ordene, e faça tudo isso para a glória de Deus. E o juízo de Deus se inicia justamente sobre o berço que Ele estabeleceu para o homem para habitar. E então ele começa a destruir, mostrando para o homem que por causa do pecado, aquilo que era bom, aquilo que era harmonioso, vai ser destruído primeiro. Deus começa a dizer que o nosso pecado é tão grave, que aquilo que é maravilhoso aos nossos olhos, vai ser consumido pela ira do Cordeiro. Mas perceba que na narrativa do Êxodo, nós temos um aspecto muito importante descrito no verso 26. A terra de Gozém, que era a terra que Faraó deu para José, nos tempos de José, onde o povo morava, essa terra não foi acometida pela chuva de pedras. Todo o Egito foi destruído, todas as plantas, as árvores, os animais, os homens que tomaram chuva morreram. Mas onde estava o povo de Israel, a qual Deus tinha feito uma aliança, não caiu nenhuma pedra, nenhuma árvore, nenhuma planta, nenhuma relva, nenhum animal, porque Deus protegeu o seu povo.
Lembra do começo do texto que nós lemos do capítulo 8, de que Deus sela o seu povo e protege? O que João traz à memória é que desse evento futuro do dia da ira do Cordeiro, quando nós começarmos a ver do céu pedras e chuva e granizo e sangue e fogo, e a terra começar a ser dizimada, João está dizendo, fique tranquilo. Os que são de Cristo estarão guardados, eles serão protegidos, eles serão cuidados, assim como Deus protegeu o seu povo na terra do Egito. Perceba, não fique preocupado com esse monte de eventos assustadores que acontecerão sobre a terra. E também nem fique tentando procurar na história um paralelo para isso. O que João está descrevendo não é algo que aconteceu. O dia da ira do Cordeiro, que João está descrevendo no capítulo 8, é algo que ainda vai acontecer. Então não fique tentando encontrar na história uma chuva forte de granizo que destruiu a terra, você não vai achar. Todas essas catástrofes, nessa proporção que João nos descreve. João está nos mostrando que nós nunca veremos isso, até o dia em que o Cordeiro se manifestar. E no dia da ira do Cordeiro, a terra será tomada por uma grande catástrofe. João está dizendo que a terra será destruída por causa do pecado do homem, por causa da santidade de Deus. Deus não pode tolerar a impiedade, e Ele vai se levantar contra os ímpios, Ele vai se levantar contra os seus inimigos, assim como Ele feriu o Egito, Ele ferirá as nações. Nós estaremos guardados no Senhor, porque somos o povo do Senhor. Nós estaremos guardados e seguros em Cristo, porque lembra o que Ele faz no começo do capítulo? Ele sela os seus santos. E a ideia do selo é a ideia de propriedade. E agora você é uma propriedade de Cristo. E porque você é uma propriedade de Cristo, você estará seguro nas mãos de Cristo. Mas João está dizendo que todos aqueles que são inimigos de Deus, eles serão reduzidos ao pó. Perceba, no dia da ira do Cordeiro, Deus não está chamando Faraó ao arrependimento. O dia da ira do Cordeiro não é um convite para que o mundo se arrependa, não. O dia da ira do Cordeiro é a punição dos ímpios. O Deus que nós vemos no capítulo 8 de Apocalipse é o Deus Santo exercendo juízo sobre a terra. Assim como Deus não convidou Faraó ao arrependimento, Ele não convidará os ímpios neste dia. É o dia em que o Senhor vingará toda a impiedade do mundo. É o dia em que o Senhor se levantará. E Ele então completará a sua obra de redenção. Destruirá todas as coisas carregadas pelo pecado para iniciar a sua nova criação. A primeira trombeta nos alerta sobre o início dessa grande ira do Cordeiro. Você consegue perceber a magnitude dessas catástrofes que acontecerão? O terror que será aquele dia? Então, o segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. E morreu a terça parte das criaturas do mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Mais uma vez, essa descrição se trata de eventos futuros. Como eu disse, nós não devemos buscar encontrar isso na história. João está narrando aquilo que acontecerá. E para entendermos a segunda trombeta, precisamos ter em mente o que significa o mar em Apocalipse. Vocês lembram qual é a figura do mar em Apocalipse? No livro de Apocalipse, o mar significa os inimigos de Deus. O mar, para o povo judeu, era sinônimo de medo, de pavor. As pessoas não conheciam o mar, não é como hoje. Que nós temos GPS, nós temos como ver o mar, nós temos como navegá-lo. As pessoas tinham medo do mar. As pessoas achavam que se entrassem em um navio e fossem até a borda do mar, eles cairiam, os monstros marinhos destruiriam as suas embarcações. O mar geralmente era responsável por destruir muitas casas, por destruir muitos vilarejos. Em especial em Apocalipse, a Bíblia fala que o mar será destruído, não porque não vai ter mais praia no céu, não é essa a ideia. Mas é a ideia de que todos os inimigos de Deus serão destruídos. De que o céu não é o lugar dos inimigos de Deus. E é por isso que João usa essa figura de linguagem para a gente. Não faz muito sentido. Mas como eu disse, para o primeiro leitor, para o povo hebreu, para os judeus, que estavam sendo perseguidos no primeiro século, João está dizendo, aquilo que lhes causa medo será destruído, de que no céu não haverá, você não terá com que se preocupar, os inimigos de Deus serão castigados.
E mais uma vez, João diz que uma espécie de uma grande montanha em chamas. Perceba que todos os elementos estão em chamas. Lembra do que eu disse? Deus está purificando a terra. E uma espécie de uma grande montanha cai sobre a terra. Perceba na descrição de João, uma espécie de grande montanha foi atirada ao mar, resultando na transformação da terça parte do mar em sangue. Na próxima trombeta, que é a terceira, a gente vai falar sobre essa ideia do mar sendo transformado em sangue. Vamos pular. O que nos vale por agora é ver que Deus está destruindo os seus inimigos. Isso também é visto no capítulo 18 de Apocalipse. Se você abrir no capítulo 18, o verso 21 diz assim: então, preste atenção nisso, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou ao mar, dizendo: assim, com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. A mesma descrição que João faz na segunda trombeta, acerca da forma como Deus punirá a terra, é a mesma descrição que ele usa para a forma como Deus punirá a grande Babilônia. Deus diz que uma grande pedra foi lançada sobre ela, e ela foi completamente destruída. Sendo assim, o alerta da segunda trombeta é o anúncio da ira de Deus sobre os poderes malignos deste mundo, sobre os poderosos injustos que governam com tirania. João está dizendo que no dia da ira do Cordeiro, todos os tiranos serão reduzidos ao pó, serão destruídos. Perceba, João diz que os peixes, a terça parte dos peixes, a terça parte das embarcações. Você consegue entender o que Deus está fazendo? Ele está tirando a provisão. Os romanos se orgulhavam das suas embarcações, do seu poderoso comércio, acreditando que aquilo trazia riqueza para eles e poderio. Mas agora João diz que no dia da ira do Cordeiro, nenhum dos poderosos, dos tiranos, dos injustos, eles passarão impune. De que Deus os destruirá. De que esta grande pedra ardendo em chamas que vem do céu, que manifesta a ira do Cordeiro, é Deus punindo a impiedade. O mundo na época do primeiro século não era fácil. Roma governava tudo com tirania e com braço de ferro. Os crentes eram perseguidos, nós conhecemos as histórias. Eles eram mortos violentamente. As mulheres eram estupradas, agredidas. Os homens eram mortos. Todas as atrocidades que você puder imaginar, multiplica por 10. Isso era o Império Romano. Ainda mais nos 3 primeiros séculos. Mas João está olhando para aquela igreja, para aqueles homens que permaneceram fiéis, mesmo em meio às catacumbas romanas. Está dizendo: fique tranquilo, esses homens não passarão impune. João está olhando para a sua igreja neste século e está dizendo que toda a impiedade que nós vemos no mundo, de que todos os homens maus, todos os impiedosos, todos os tiranos, todos os homens que escravizam, que violentam os santos, que perseguem a igreja, que matam crentes no interior da África de forma terrível, de que matam os nossos irmãos na América Central de forma terrível. É um alerta de João para estes homens ímpios. João está dizendo: ouçam com atenção. Vocês não passarão impune no dia da ira do Cordeiro. Porque a santidade de Deus não vai tolerar a impiedade no mundo. João está dizendo que não existe força tirana neste mundo que não será destruída pelo Cordeiro que morreu na cruz do Calvário. Isso é uma mensagem de esperança para o coração da igreja. Eu sei que esse mundo parece louco e caído, e as notícias que vemos são terríveis, são assustadoras. Mas João está dizendo que Deus não perdeu a mão do mundo. Vai chegar um dia, e esse dia é implacável. Ninguém pode fugir dele. Sabe, não existe nenhum tipo de documento que você consiga no STF que te livre da ira do Cordeiro. Não existe nenhum tipo de lei. Não existe nenhum lugar seguro neste mundo que livre qualquer homem da ira de Deus. É um alerta de João dizendo: cuidado.
Você que é ímpio, você que é tirano, você que se acha poderoso, cuidado. Um dia o cordeiro vai se levantar e ele vai pisotear os seus inimigos. Perceba, o alerta da segunda trombeta é um brado do cordeiro contra toda arrogância humana. Deus vai punir os arrogantes. Ele vai destruir todos que acham que governam esta terra. Então nós continuamos. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Perceba, existe uma certa continuidade entre a segunda e a terceira trombeta. Ambas afetam as águas. Na segunda, o mar se torna sangue. E agora, na terceira, as fontes de água e os rios se tornam amargos. E as pessoas morrem por isso. Aqui nós vemos uma ligação direta com a primeira praga do Egito, que está narrada em Êxodo capítulo 7. Versículo 19 diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Tudo aquilo que era água, toda nascente, todo rio, todo córrego, foi ferido por Deus no Egito. Deus está mostrando o seu poder. Ele está atacando o coração do Egito. O Egito só era poderoso por causa do Nilo. O Nilo, na sua cheia, trazia nutrientes à terra do Egito, que tornava a terra fértil. E os egípcios cresceram por causa da agricultura e se tornaram poderosos. E começaram a escravizar outros povos, e agora escravizaram os israelitas. O mesmo povo que os auxiliou no passado. O povo de José, que ajudou o Faraó e ajudou o Egito a não ser destruído pela fome. Mas agora Faraó, com o coração endurecido, começa a escravizar os israelitas. E a Bíblia diz que Deus diz a Arão: Arão, pega o seu bordão e estenda sobre as águas. E todas as águas se transformaram em sangue. Perceba, Deus feriu o centro da economia do Egito. Toda a glória do Egito nascia do Nilo. E agora Deus está destruindo isso. A terceira trombeta aponta para a destruição dos idólatras. Porque os egípcios idolatravam as águas. Eles tinham no Nilo a fonte da vida de todo o seu reino. E agora eles estão vendo isso. Deus está reduzindo estes homens, dizendo: o seu Deus é fraco. E se você perceber, todas as pragas do Egito apontam para um Deus do Egito. Porque o que Deus está fazendo com o Egito é mostrando que só existe um Deus sobre a terra. É o Deus de Israel. E ele subjuga todos os deuses egípcios. Perceba, a terceira trombeta aponta para a destruição dos idólatras, daqueles que não se mantiveram santos e abandonaram o Senhor. Além do elemento dessa semelhança da primeira praga, existe um outro elemento veterotestamentário também, apresentado aqui por João, como eu disse, a figura do absinto. Nós temos ao menos 2 passagens no Antigo Testamento que falam sobre como Deus usa o absinto para punir o seu povo. O absinto era uma planta amargosa, uma planta que tinha um gosto ruim. Perceba no livro de Jeremias, no capítulo 9, versículo 13, diz assim: o Senhor, pois, respondeu: porque deixaram a minha lei, que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração, e seguiram os balaíns, como os pais deles ensinaram, idólatras. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eliminarei este povo com absinto, e lhe darei de beber água envenenada. No mesmo livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 14 diz assim: mas nos profetas de Jerusalém vejo coisas horrendas. Eles cometem adultério, eles andam com falsidade, e eles fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Perceba, a terceira trombeta nos aponta para a forma como Deus vai ferir os idólatras. De como Deus vai ferir aqueles que não caminham em santidade, aqueles que abandonaram a vontade do Senhor, que esqueceram que existe um rei sobre a terra. João está dizendo para esses homens: a ira do Cordeiro vai chegar. Deus vai destruir todos os poderes deste mundo. João está dizendo que assim como Deus feriu o Nilo, assim como ele destruiu os deuses dos egípcios, ele também destruirá os deuses desta terra. É por isso que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração. É por isso que nós devemos tomar cuidado com os ídolos que nascem dentro dele. É por isso que nós devemos ter cuidado e andarmos sempre atentos, para que não caminhemos longe do Senhor, para que não andemos longe do Senhor. Porque João diz que no grande dia da ira do Cordeiro, aqueles que estiverem longe de Cristo, aqueles que abandonaram o Senhor, os idólatras, que só vivem para os seus prazeres, que só vivem para o seu eu, que só pensam em arrecadar recurso, que só pensam em crescer neste mundo. João está dizendo: Deus os punirá. Eles serão consumidos. A quarta trombeta e a última deste capítulo. João diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecessem, uma terça parte do dia e também da noite ficassem sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Na quarta trombeta nós temos uma imagem da terra muito semelhante ao que nós vemos em Gênesis, quando a terra ainda era sem forma e vazia, e portanto inabitável. Não havia dia nem noite. E o que havia? Trevas sobre a face do abismo. Parece que João está dizendo que mais uma vez a terra ficaria inabitável. De que mais uma vez a ira do Cordeiro, quando manifesta, abalaria toda a criação. Perceba, parece que João está nos dizendo que Deus está construindo a sua criação novamente. Aquela terra sem forma e vazia, coberta por escuridão, agora aparece novamente. Porque é justamente isso que Deus está fazendo no dia da sua ira. Ele está purificando o mundo com fogo destruidor. Perceba, mas antes que esse novo mundo seja criado, João ainda alerta o que acontecerá. O escurecimento desse mundo aponta para esse abandono divino, da qual Deus entrega os homens a si mesmos. Perceba que esse escurecimento também aponta para o fato de que Deus vai entregar os homens maus aos poderes malignos. Nós vamos ver isso nas próximas trombetas, na quinta, na sexta e na sétima, como as forças malignas vão atuar nos homens ímpios. Mas João já inicia isso dizendo que o mundo agora estará escuro, dando a ideia de que Deus o abandonou. Não existe nada mais terrível para um ímpio do que o abandono de Deus. Aquilo que Paulo nos relata em Romanos, capítulo 1, de que Deus os abandonou. Por 3 vezes Paulo fala isso: Deus os entregou. Não existe nada mais terrível do que Deus te entregar a si mesmo, do que Deus te abandonar. Jesus está dizendo que no grande dia do juízo, os ímpios serão abandonados. Não existe mais arrependimento. Agora é Deus lutando ferozmente contra os seus inimigos. A narrativa das trombetas é um alerta duro de que o Deus Santo entrará em juízo contra os perversos. Ele não terá misericórdia dos seus inimigos. Ele destruirá todos completamente. Todas as coisas que acontecerão fazem parte
dessa vontade divina. Perceba, eu sei que às vezes parece que nós temos um Deus tirano, um Deus mau, mas não é isso. Lembra que nós falamos que todo o nosso problema do pecado é um problema jurídico. Nós pecamos contra a santidade de Deus, nós temos um problema agora. Porque Deus, que é o grande juiz do universo, foi ferido. A sua lei foi transgredida. O que nós temos que fazer então? Alguém precisa responder por esses crimes. Alguém tem que pagar por isso. Por Deus ser um Deus santo, Ele não pode permitir a impiedade. É por isso que João diz: enquanto há tempo, se arrependa. Enquanto há tempo, caminhe em santidade. Enquanto há tempo, ande em piedade, viva piedosamente, tema a Deus e o considere. Porque no dia que o Cordeiro se levantar, no dia da vingança do Cordeiro, não haverá perdão, não haverá misericórdia. E João exemplifica isso de uma forma ainda muito mais maravilhosa, quando ele diz que olhou e ele viu uma grande águia voando pelo meio do céu. A águia é esse símbolo de poder, daquele que governa os ares. Você já viu uma águia real? Uma vez eu fui assistir um jogo do Benfica, no Estádio da Luz. E todo o começo de jogo eles soltam uma águia, a águia Vitória. E ela sai de uma ponta da arquibancada e ela roda o campo, é a coisa mais linda. E ela vai de um lado para o outro. E aquilo te causa até temor, que as garras são enormes, o bico é enorme, o poder. Sabe o que João está dizendo? Que Deus, no grande dia do Cordeiro, Ele é como esta águia caçando a sua presa. Ela não pode fugir. Não existe nada que ratos miseráveis e perversos possam fazer contra essa águia que é poderosa. É por isso que essa águia diz: ai daqueles que moram na terra. Talvez ela repete o ai por 3 vezes, porque ainda faltava 3 trombetas a tocar. E João está dizendo que se vocês acham que até aqui está caótico, se vocês acham que até aqui o dia da ira do Cordeiro está completo, vocês estão enganados. Vai ficar pior. Isso é um alerta de Deus para que caminhemos em santidade. E também é um alerta de Deus aos tiranos, aos perversos e aos ímpios, de que Deus não deixará nada impune. Lembra do que eu disse? O pecado é um problema jurídico. Nós só somos salvos porque Cristo pagou a nossa dívida. Não pensa que a sua salvação foi de graça. Ela foi por graça, mas ela custou a Cristo. Deus matou o seu próprio filho. Isaías nos diz isso, que a Deus agradou moer o seu próprio filho e fazê-lo enfermar. De que a nossa dívida foi paga por Cristo Jesus. E é por isso que nós somos livres. É por isso que nós somos selados por Cristo e estaremos seguros na ira do Cordeiro. Mas João está dizendo que a todos aqueles que não temem a Deus, que são ímpios, se preparem. Porque a santidade de Deus exige justiça. Ele não pode ser um Deus santo e permitir que o pecado permaneça para sempre. Lembra? Ele está criando um novo céu e uma nova terra. Não no sentido de destruir o que temos e fazer novo, não. Mas no sentido de purificar aquilo que temos. E Deus não constrói nada sobre ruínas. Ele destrói tudo. Ele bota fogo para purificar. Ele vai destruir a maldade. Ele vai destruir os ímpios. Apocalipse nos diz a todo momento, ao menos 7 vezes, de que Deus esmagará os seus inimigos. Nós temos bem certo em nossos corações que Deus é amor, que Deus é bondade, Ele é tardio em irar-se. Mas a Bíblia diz que Ele se ira. E a sua ira é santa, ela é implacável. O capítulo 8 de Apocalipse é um chamado de Deus e um alerta a este mundo perverso. Nada passará impune. Ele é santo. Ele não tolera impiedade. Vinícius, mas eu sou crente, então eu posso viver deliberadamente da forma como eu quero. Jesus está dizendo, não faça isso. Não tente contra o Cordeiro. Não tente contra o Senhor.
Se Cristo comprou a sua salvação na cruz do Calvário, para que você vivesse livre do pecado, não viva como um escravo do pecado. Paulo já nos diz isso, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não sejamos mais escravos do pecado, sejamos agora escravos de Cristo. João faz um alerta, nos mostrando como vai ser caótico esse dia, para dizer: seja santo, seja piedoso. João está dizendo àqueles irmãos que estão sendo perseguidos: não abandonem a Cristo, por temer a Roma. Porque se vocês acham que Roma pode te machucar, olhem para o Cordeiro. Olha o que ele vai fazer com seus inimigos. Vocês têm medo de Roma, achando que Roma é poderoso? Então olhe para Cristo. Como ele esmigalha as nações, como ele destrói os poderosos, como ele acaba com a tirania. O alerta de João é: tema Deus e não os homens. João está chamando esses irmãos: sejam santos, sejam fiéis. Está doendo, está difícil, vocês estão perdendo seus entes queridos. Mas João diz: fica tranquilo, o Cordeiro vai vir. É que nem um irmão novo, que arruma uma treta na escola e se garante com o irmão mais velho. É tipo isso. Nós somos o irmão mais novo. A gente não aguenta porrada. Mas vai chegar um dia que o irmão mais velho vai voltar. E todos aqueles que se levantaram contra o irmão mais novo vão ter que se ver com ele. Ele não vai perdoar. Eu sei que nós temos no nosso coração esse Deus amável, e Ele é amável. Mas Ele também é fogo consumidor. Como eu disse, Ele precisa destruir os ímpios por causa da sua santidade. Para que Ele permaneça santo, no novo céu e na nova terra não pode haver pecadores. Não pode haver ímpios. Não vai haver tirania. A sua criação vai ser redimida. E para que Ele possa redimir a sua criação, Ele precisa destruir aqueles que sujeitaram a criação à vaidade. Da mesma forma como o dia do Cordeiro é um alerta da ira terrível de Deus, também é um chamamento de João aos nossos corações, dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus, porque eu seria destruído pelo Cordeiro se não fosse Cristo. Porque todas essas dores, tudo isso que acontecerá sobre a terra era para cair sobre mim também. Eu não tenho mérito nisso, é Cristo que me livrou destas coisas. Embora eu seja um pecador miserável, embora eu ponha um bigodinho desse na cara, Deus me salvou. Deus me libertou dos meus pecados. Deus me aceitou. Não existe mérito nisso. A salvação é uma obra do Cordeiro contra Deus. Deus nos aceitou e graças a Deus por isso. Porque no dia da ira do Cordeiro, nós estaremos descansados nas mãos de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado pela sua graça, Senhor. Deus, muito obrigado porque podemos confiar num Deus que é santo, Pai. Muito obrigado porque nós podemos confiar num Deus que não deixará a impiedade passar impune, Pai. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, que os nossos corações caminhem em santidade, Pai. Que os nossos corações caminhem na retidão, Pai. Ó Deus, que possamos ser encontrados no meio daqueles que foram selados por Cristo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que enquanto ainda há tempo, possamos nos arrepender dos nossos pecados e caminharmos para Cristo Jesus em santidade, em piedade, em bondade de vida, Pai. Abandonando as coisas deste mundo, todas as paixões, todos os amores, tudo aquilo que nos traz um falso senso de poder. E confiando a nossa alma e o nosso coração na única esperança deste mundo que é o Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque Cristo voltará e punirá toda a impiedade, Pai. Nós te louvamos em Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor.